Muito boa noite. Está começando o seu ponto e vírgula. E a gente começa já agradecendo a sua audiência. Muito obrigado a você que nos acompanha todos os dias, seja pela difusora FM de São Luís, pessoal aqui da ilha, os taxistas, uberistas, motoristas de ônibus, você que tá aí do outro lado, muito obrigado, tá? Estamos também com a difusora Sul FM de Imperatriz, com a Sinal Verde FM de Caxias, Redação FM de Olho d'Água das Cunhãs, grande abraço pro nosso amigo Antônio Filho, FC FM de Codó, Centro Norte FM de Presidente Dutra, forte abraço aí pro Alan e toda a equipe, Alegria FM de Santa Rita, Terra FM de São Domingos, Cidade FM de Colinas, Buriti FM de Buriticupu, Jitirana FM de Barra do Corda, Top Sucesso FM de Balsas, Celestial FM de Timon, do nosso amigo Galo, grande Galo. Um forte abraço a todos aí em Taimon City, Obrigado a você também que nos acompanha. Olha o Paulo Negrão como tá aí pensativo, rapaz. Sério? Rapaz, parece um deus grego. Você que nos acompanha pela rede mundial, pela internet, no portal MA10, nos aplicativos do Sistema Difusora, John Coutrinho hoje está nos livrando, ou será que está lá no comando da máquina de som? Tem ele, Wilson John. Lá na Sinal Verde FM no estúdio tem Ângela Souza. Na difusora Sul FM de Imperatriz tem Paulinha. Lá em Presidente Dutra, na Centro Norte, tem o Curica, grande Curica, forte abraço, obrigado aí, meu irmão, vamos que vamos. Comigo aqui no estúdio tem ela, Kate Almeida. Boa noite, Kate. Muito boa noite, Ricardo, boa noite ao Paulo, daqui a pouquinho o Leandro já tá por aí? Muito bem, já tá ali, inclusive. Então, muito boa noite pro Leandro também. Boa noite especial, né, para todo mundo que acompanha a gente todos os dias. E eu avisando logo que eu já pago o mico toda semana, toda quinta-feira tem um mico pra eu pagar. Eu quero saber quando é que Paulo Negrão, Leandro, John vão pagar mico. Hoje eu fiz um tal de um bumerangue, que eu não sabia nem o bumerangue, esse é aquele troço que a gente joga e o bicho vai e volta, né? Eu fico de cara que ele fica, o que é um bumerangue? Eu disse, senhor. Eu sei lá que diabo é bumerangue. Imperatriz, tem ele, Paulo Negrão, o homem do bumerangue. O próximo bumerangue vai ser você, meu irmão. Vou jogar aí pra Imperatriz. Muito bem, Ricardo. Boa noite para você, para Kate, para o John Coutrinho, que foi ao culturar, o Leandro tá lá em Brasília, os nossos ouvintes, pessoal lá de Buriticupu. Alô, Nilson tá acompanhando a gente lá pela 99. E aqui na região, né, pessoal que acompanha pelo aplicativo, na cidade da região, a gente sempre agradece a audiência qualificada. Vamos que vamos, em Brasília, no Planalto Central, onde as coisas acontecem, tem ele, Leandro Miranda. Boa noite, Leandro. Boa noite, Ricardo, boa noite, Kate, boa noite, Wilson, boa noite, Paulo Negrão, boa noite ao John, boa noite a todos os nossos ouvintes que estão com a gente aí há 6 anos, no mesmo horário, e é importante dizer isso, no mesmo horário e na mesma emissora de rádio. Estamos ao vivo, viu? Vamos que vamos, a direção é do Zeca Pinheiro, está no ar o ponto e vírgula. Você está ouvindo pelo Sistema Difusora, ponto e vírgula, ano 6. É isso, começando o seu ponto e vírgula desta quinta-feira, 6 de maio de 2021, ao som do, como é o nome do bicho aí?
Como é o nome do cara, rapaz? Não, o nome do cara. Quer saber da música? A música é o cara. Cadê Leandro Miranda? Leandro, o nome do cara é Psy. Psy. Isso. Rapaz, vocês estão muito desatualizados. Eu tô. Pelo amor de Mas se ele tá acabando de dizer que ele não tá sabendo que é bumerangue. Eu sou um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones. Eu sou do tempo da Jovem Guarda. Mas vamos que vamos de notícia, Leandro Miranda. Vamos começar aí por Brasília, pegando fogo a CPI da Covid, ataques à China. Como é que tá, Leandro? Rapaz, Ricardo, eu queria começar o programa hoje, Paulo Negrão e Kate, pedindo para que vocês protejam as suas cabeças, porque a China começou a construir, está lançando módulos embora a Coreia do Sul e o Psy da Coreia do Sul não tem nada, tem mais a ver com os Estados Unidos do que com a China. Eu pedi a música, Ricardo. É a coisa mais próxima da China que a gente tem, né? Isso, a mais próxima da China que a gente tem. E como a China está em evidência, os chineses estão construindo ali uma estação espacial e tal, e começaram a lançar os módulos, e lançaram um desses módulos na semana passada. O problema é que o módulo vai cair na cabeça da gente. É previsto para isso é sério isso. Entre o sábado e o domingo, parte do foguete vai cair em alguma parte do mundo, possivelmente no oceano, mas tem 1,92% de chance de cair no Brasil, na madrugada do domingo. E eu até fiz umas sugestões, se ele vai cair no Brasil, eu deveria aproveitar umas 2 ou 3 possibilidades aí para deixar a gente livre. O fato é que a gente tem que tomar cuidado. E por falar em China, Ricardo Marques, o presidente Jair Bolsonaro segue criticando a China, segue falando mal da China. Nosso maior parceiro comercial sugeriu aí no final de semana aliás, falou que confessou que tomou cloroquina no final de semana, mas sugeriu também que o Covid foi criado na China, numa espécie de guerra comercial, enfim. E a China é quem manda insumo para o Brasil, e desse insumo brasileiro é produzido, por exemplo, a Coronavac. E no momento em que a gente não tem vacina para aplicar a segunda dose, o Jair Bolsonaro lança torpedos contra a China, Ricardo Marques. Eu não sei o que é pior, foguete desgovernado ou a boca do presidente Jair Bolsonaro também. Agora, eu acho interessante, são 10 capitais já acusando a falta, né? A suspensão aí, estão suspendendo a segunda dose, fazendo reprogramação, inclusive aqui em São Luís. A prefeitura reprogramou, né, a aplicação da segunda dose lá para o dia 13 de maio, exatamente pela falta da vacina. O próprio Dimas Covas, né, do Instituto Butantan, ele fez um apelo, né? Para que o presidente pare de estar agredindo a China desnecessariamente, e o que ele disse foi muito grave. O Bolsonaro, ele não se dá conta do que ele é, né? Do peso, é o presidente da República do Brasil, que fala que o novo coronavírus foi criado propositalmente pela China, né, como uma arma biológica para atacar os oponentes dos chineses. E aí você tem uma fala dessa, tirada de onde? Qual é a lógica de uma colocação dessa do Bolsonaro? Paulo Negrão, essa diplomacia brasileira é perigosa, ruim para a economia e ruim mais ainda por conta desse momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos precisando de vacina. Quem tem a vacina, ou pelo menos uma delas, é a China. E aí fica o presidente com essa bobagem, atacando os chineses. Há quem acredite que esse ataque é feito para tirar o foco ali da CPI da Covid. Será que faz sentido, Paulo Negrão?
A gente não pode dispensar ou desprezar essas possibilidades. Basta entender que há 15 dias atrás, 20 dias atrás, mais precisamente, quando houve por parte do próprio governo insinuações dessa forma ou afirmações dessa natureza, o embaixador chinês precisou lembrar ao Brasil que a China ainda era o maior fornecedor de insumos para a fabricação das vacinas que a população brasileira depende. Então, esse comportamento do presidente Bolsonaro de sair jogando no ventilador e de forma a provocar, tentando a todo tempo responsabilizar a China com a culpa de ter ela criado esse vírus, e aí ele insinua quando ela tem o maior PIB em crescimento no ano em que a gente está, quer dizer, isso tudo acaba servindo, né, de atraso, né? Porque nesse momento o que a gente menos precisa é de relações internacionais cortadas, suspensas. O que a gente menos precisa é da falta, já que existe uma falta natural do produto, do insumo para a fabricação das vacinas que deve imunizar a população brasileira. A gente precisaria de uma diplomacia oficial brasileira e republicana, não uma provocação, ilações, conjecturas que coloquem o Brasil de forma exposta ao ridículo. Então a gente não precisa disso. E parece até que a gente está falando a mesma coisa e deixando gravado aqui para os dias seguintes. Não é que todo dia a gente se depara, né? Nós nos deparamos com situações como essa, né? Então, a prova disso é que o ex-chanceler brasileiro, né? Aí de Relações Exteriores, o Ernesto, vai ser ouvido, já está aprovada a convocação dele, ele e o Van Garten, né? Que é o da comunicação, devem ser ouvidos. Então, tem muita coisa que deveria estar sendo melhor repensada, ao invés de estar sendo falada de forma desastrosa. Posturas, né? Posturas, essa chamada diplomacia num momento tão delicado. E é interessante que o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, no depoimento, né, na fala dele na CPI, ele ainda disse que essas falas, esses posicionamentos do presidente contra a vacina não afetam, né? Não tem repercussão. Ele disse, inclusive, que esses posicionamentos não têm um certo impacto, né? Como não? A gente já viu aí ao longo da pandemia diversas crises, diversas situações ali do chamado fogo, precisando que alguém pudesse ir por ali e apagar. Mas essas falas são continuadas, né? Você não vê uma parada, pelo menos estratégica, elas são continuadas. Elas são continuadas e são muito graves. Hoje o deputado federal Fausto Pinato, que é o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, reagiu a essa fala do Bolsonaro, inclusive com nota oficial, tem uma nota aqui, e ele é muito duro, por sinal, viu? E no final da nota ele diz que estamos diante de um caso em que recomenda-se a interdição civil para tratamento médico. Isso aí é o presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional, Frente Brasil-China, né? Que faz ali o meio campo com a China. Quer dizer, é muito grave, muito ruim, né? E o brasileiro que pensa disso tudo, né? O brasileiro é uma figuraça, né? Hoje eu estava ouvindo o pessoal lá da Band News, da rádio Band News, e tem o Zé Simão, que eu gosto demais, é um cara espirituoso. E o Zé Simão colocou um áudio de uma senhora, uma idosa, que foi tomar vacina no estádio da Fonte Nova, lá em Salvador, na Bahia. Uma baiana. Deixa eu colocar para vocês aqui, é curtinho. Sim, temos a sonora, Megali, de uma vacinada baiana que ela tomou a vacina no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Vamos ouvir? Claro. Olha lá essa vacininha aqui, bonitinha. Ela nasce seu braço certinho no seu colo, perfeito. Deixa que o resto é comigo. Tá bom. Baianinho fofito. Olha lá. Olha lá. Se ficar dolorido, água gelada. Febre, dor de cabeça, toma um analgésico. Minha vida, primeiro obrigada a Deus. Depois a vocês. Agradeço. Depois a SUS, viu? Saúde. Que vocês sejam bem daqui pra frente em 2022. Amém. Agora eu vou dar aqui um presente aqui. Fora Bolsonaro! Bolsonaro vai tomar no...
Pode ser uma senhora já de 70 e tantos anos, ela sai do carro para dar essa dica aí para o presidente, né? Quer dizer, dica, né? em meio a tanta aflição, tanta dor que o país está passando, né? Mas o brasileiro não perde né? Essa coisa nossa de si, né? Não perde. Mas vamos virar a pauta, Wilson John. Vamos falar de política com pitada ainda nacional, mas com pitada maranhense. Hoje, o ex-presidente José Sarney recebeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi hoje no almoço lá na casa de Sarney. Tá a notícia no blog do nosso colega John Coutrin, sempre muito bem informado o John, diz que o Lula chegou por volta do meio-dia na casa do Sarney e os dois conversaram bastante, né? Almoçaram juntos e tal, né? E eu quero ouvir a opinião de vocês. Leandro Miranda. Ricardo Marques, eu tô lendo o comentário aqui da nossa direção, e o nosso diretor maior, o nosso superintendente do ponto de vírgula está dizendo: Sarney de volta à política, Brasil de volta à normalidade. Eu tenho que concordar com ele. O Sarney se aposentou, deixou a política. Eu estava lembrando disso hoje. Eu vi umas declarações bobas do Zé Reinaldo Tavares, que daqui a pouco eu faço questão de comentar, Ricardo. Mas eu lembro, Paulo, e você deve lembrar também, daquele discurso de despedida do Sarney, ali no finalzinho de 2014, no início de 2015, quando ele resolveu pendurar a bota, resolveu pendurar o chicote. Mas desde 2015 até hoje não há uma decisão que seja tomada nesse país que não passe pela casa do Sarney, pelo escritório do Sarney, pelo gabinete do Sarney. É o próprio governador Flávio Dino que lutou para derrotar o Sarney. 2 anos depois estava dentro da casa dele em Brasília. Ou seja, o Sarney, em 2021, pelo conhecimento que tem, pelo tamanho que tem, pela influência que tem, continua sendo Ricardo Marques, alguém que sempre é ouvido quando se trata de tomar decisões políticas e decisões futuras a respeito do Brasil. Prova disso, terça-feira retrasada, o Bolsonaro estava na casa dele. Bateu até continência. Hoje, o José Sarney estava na casa dele. A conversa deve ter rendido bastante. Tenho certeza que o assunto Maranhão foi tratado. Tenho certeza, assim como foi tratado na reunião com o senador Everton Rocha de anteontem. Mas foi ontem ou anteontem, Ricardo? Foi ontem, né? Foi ontem. Foi anteontem. Foi ontem. Tô ficando velho. Eu também. Foi anteontem. Mas o fato é que essa reunião do Lula com Sarney é um aceno à política tradicional que foi tão criminalizada, cara, pela Lava Jato nos últimos anos. Lava Jato que tem se demonstrado uma farsa, e com o retorno do Lula ao poder e esse movimento dele no sentido da direita, no sentido do centro, a reunião é mais que bem-vinda, Ricardo. Eu sou um fã do José Sarney, e quando eu falo isso não é com nenhuma ironia, nem um deboche, muito pelo contrário. Respeito muito o ex-presidente José Sarney e, a meu ver, ele tem muito a contribuir, sobretudo nesse momento maluco que a gente está vivenciando com tanta loucura. Se nós tivéssemos, reparem bem o que eu vou falar, eu não estou com ironia, se nós tivéssemos hoje na presidência da República uma figura ponderada, como José Sarney, como um Fernando Henrique Cardoso, como um Lula da Silva, hoje
o enfrentamento à pandemia, o nível de vacinação seria uma outra realidade para o país. E o diálogo, né? O diálogo, tem que ter serenidade, né? A presidência da República, ela tem uma liturgia, precisa de alguém moderado, sereno. Paulo Negrão, Sarney de volta ao grande debate nacional pode contribuir, né? Ou não? Eu diria que sim, porém eu preciso primeiro discordar do nosso diretor-geral, que ele está dizendo que o Sarney está de volta. Se o Sarney anunciou lá em 2014 que estaria pendurando lá o paletó, o bigode, sei lá, o Leandro disse que as botas, eu tenho dúvidas que ele usasse botas, mas se lá em 2014 ele pendurou lá, o que quer que tenha sido pendurado lá, um penduricalho qualquer, mas ele sempre foi consultado, ele sempre foi orientador de todos os outros que precisam dessa orientação, sobretudo com foco na política nacional, então ele nunca saiu da política. Então, nesse sentido, essa consulta que é feita, eu disse ontem aqui, algumas pessoas ainda devem lembrar, é para buscar justamente a fundamentação, e isso ele faz muito bem. Fez quando estava exercendo os mandatos que teve ao longo da vida, e continua fazendo agora, embora sem mandato, porém, ele é como se fosse uma enciclopédia ali, que você precisa ir lá buscar uma referência, uma bibliografia, você precisa referenciá-lo. E não foi diferente com Bolsonaro, que está lá, essa semana já foi lá, não foi diferente agora com Lula, que já foi lá, e é essa a ideia. Aqui para o Maranhão, alguns podem até, mas me causou espécie, o Flávio Dino se aproximando do Sarney, de quem tanto ele combateu. Isso é política, Ricardo. Ninguém está inventando a fórmula da roda. A política não está começando hoje. Eu reitero aquilo que eu disse ontem, que você em parte concorda. Diálogo para tomar decisão. Eu concordo plenamente, também. Não é em parte não, concordo plenamente, tem que ter diálogo e tem que conversar com todo mundo mesmo. Claro, você tem que conversar com todo mundo. Olha, para quem diz assim, não gosto de política, não curto política, o pessoal que, a exemplo, muitas vezes da postura, tá na ponta e diz, não, isso aí eu não quero ouvir, porque isso aí não representa absolutamente nada. Para com isso. Porque é o seguinte, o Paulo falou uma palavra extremamente importante e que define tudo em todas as relações, diálogo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, certa vez, logo no começo da minha profissão, eu tive a honra e a oportunidade de bater um papo, né, com o presidente Sarney. É de uma gentileza, de uma inteligência que a gente fica olhando, sabe, e admirando. É claro que foi Você tirou a foto? Claro, obviamente. Tá. Então, se você não postar essa foto aí, vamos dizer que é conversa de comentarista. Não, mas deixa eu te dizer, eu nem me importo com isso, porque assim, poucas vezes eu falo sobre isso, né? E na oportunidade a esposa também, uma mulher extremamente preparada. Dona Marli. De uma gentileza cada um. Dona Marli é uma dama. É impressionante. Parece que ela foi formatada para aquilo, mas voltando à questão programa já pode ir para Mirante. Só para finalizar, porque vocês falam e eu fico sempre por último e vocês ficam me cortando. Só pra Deixa finalizar, a mulher falar, senão a Elisiane vira a peste aqui. Claro, lógico. Então, falando sobre o diálogo, eu acho que a postura que ele implementa durante toda a vida é que exatamente faz com que as pessoas se atraiam. Até porque a gente sabe que o legado e o currículo fala por si só. Bobo seria aquele que não buscasse, né? Que não buscasse uma conversa, um aconselhamento. Bobo seria esse. E ele tá ali nos bastidores. Pendurou bigode, eu não sei como é que pendura bigode, mas vamos lá. Pendurou bigode, sei lá o que o Paulo tá dizendo aí, não pendurou coisa nenhuma, ele tá lá. Tá ativo. Ele tá nativo, sim, e extremamente inteligente. Eu acredito até que essa longevidade do Zé Sarney é motivada pela atividade intelectual dele, que é muito intensa, né? O Zé Sarney é um homem muito culto, que lê muito. Eu acho que isso ajuda o cérebro, oxigena o cérebro. Mas, quando eu falei aqui, o Zé Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula, homens equilibrados à frente da presidência da República nesse momento, né? Tão conturbado, é embasado nessas falas que marcam esse período
da pandemia, né? Cadê as falas aí que o Leandro mandou aí? Que são falas que marcam esse momento de pandemia no Brasil, lamentavelmente. Procura outro para pagar a tua vacina. Pressa da vacina não se justifica. Ele sentado com a oferta em cima da mesa dele, quanto que custa cada dia de atraso da vacina? Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Negacionismo criminoso de presidente da República, de ministro da Saúde, inescrupuloso, que fiz questão de representar, junto com o Partido Cidadania, e vai ser condenado, porque é criminoso por ação e por omissão. A Pfizer ofereceu. Quando ele estava lá, o consórcio COVAX Facility, o Brasil disse que não ia participar. A cota mínima é 10% das suas necessidades. A máxima é 50%. O Brasil politicamente entrou na última hora e falou, então me dá 10% só para falar que eu estou participando. Eu, que sou o governo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Se você virar o chip, virar o jacaré, é problema de você, pô. Pressa da vacina não se justifica. Apesar da vacina. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! E o cara fala, quero vacina. Cadê a vacina? Ou o cara é mal intencionado, mau caráter, né? Ou é um imbecil. Depois eles não quiseram comprar e nem ajudar o desenvolvimento da vacina do Butantan. Viraram as costas completamente para o Butantan. O presidente da República ainda tem a audácia de dizer que ele está sentado em cima de um cheque de 20 bilhões. Então, gostaria muito de dizer ao senhor presidente da República que, por favor, retire o seu traseiro de cima do nosso dinheiro e use para comprar vacinas. O dinheiro, não o traseiro, porque o traseiro ele usa para governar o país e a gente já viu que o resultado não é bom. São falas pesadíssimas. Tem o contraponto aí, a gente ouviu aí no contraponto o Luiz Henrique Mandetta, né? Ex-ministro da Saúde, é ele que diz que a vacina estava comprada e o presidente mandou voltar. E tem também o senador que morreu, né? O Major Olímpio, que morreu de Covid-19, inclusive. Tem uma das falas que diz o seguinte, né? O que é que custa? Tem custado, já custou e continua custando a vida de mais de 400 mil pessoas. Agora, o passado serve, né? Nem sempre o passado é uma roupa que não nos serve mais. É o Belchior baixando aqui o meu conterrâneo. Mas tem uma questão, né? A gente precisa atualizar o passado, né, Leandro? Minha nossa, José Reinaldo Tavares deu declarações estapafúrdias numa entrevista que eu vou te contar, meu. Até 4 senadores, ele disse que o Maranhão tem, lá no Senado, 4 senadores como representantes. É o único estado que tem o quarto aí, o nome do quarto. Ele não revelou, viu? Alguém contando aqui também. Ricardo, isso se deve à época que o Zé Reinaldo estava negociando um empréstimo com o Banco Mundial e ele tinha apoio de todo mundo, menos dos senadores maranhenses. São 3 senadores para o estado, mas na conta do Zé Reinaldo, o Sarney, que ainda estava no Senado, era um 4º senador que brigava contra os interesses do Maranhão. Então, por isso que ele deve ter dito nessa entrevista mais cedo que um governador, eu tô com a fala aqui, daqui a pouquinho eu vou ler do jeitinho que ele disse, mas Ricardo, o Zé Reinaldo, de verdade, ele precisa ir trabalhar, cara. Ele precisa ir trabalhar. Faz 2 semanas que ele foi nomeado no Porto do Itaqui, ele só dá entrevista. Mas isso não é trabalhar, não? A ocupação? O cara foi o Paulo Negrão tá cheio de coisa para fazer no Itaqui, tá cheio de empresa querendo investir no Maranhão, tá cheio de negócios que mudariam a vida dos maranhenses. E o cara tá dentro de emissora de rádio, dentro o cara tá chamando, porra. Dentro de emissora de televisão.
criando crise numa tentativa de ter relevância. Me desculpe, governador Zé Reinaldo Tavares, o senhor teve o seu momento na história, alguns questionam isso, mas desde 2010 que o senhor não acerta nada, já faz mais de uma década. Se meteu na candidatura da Elisiane, a Elisiane perdeu. Se meteu com o Castelo perdeu. E aí ele dá uns conselhos que de verdade não serviram nem para ele. Eu vou ler a fala do Zé Reinaldo aqui, Ricardo, e eu quero comentar essa fala muito, muito, muito. Zé Reinaldo disse assim, vamos lá, ele questionado sobre a eleição de 2022, sobre o Flávio Dino para o Senado, ele diz o seguinte, abre aspas, essa receita foi feita aqui por Vitorino Freire, foi feita pelo José Sarney, foi feita por Renan Calheiros em Alagoas, por todos esses grandes senadores que foram governadores, porque você precisa ser um senador, mas tem o Estado, porque aí o seu voto não é um só, são 4 no Senado e mais a influência na Câmara. O que o Zé Reinaldo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o Flávio Dino tem que se comportar, tem que tomar uma decisão, tem que concorrer ao Senado da mesma forma que o Sarney e que o Vitorino concorreram. Cara, se tem uma coisa que quem conhece Flávio Dino sabe, é que Flávio Dino odeia ser comparado aos coronéis da política maranhense. Aliás, ele sempre deixou claro isso, que ele nunca quis ser um Sarney. Qualquer pessoa que tenha batido 2 minutos de conversa com Flávio Dino ouviu isso, quando perguntavam sobre o futuro, que ele não iria repetir os passos do José Sarney e nem de Vitorino Freire. Aí o Zé Reinaldo, pela segunda vez, está comparando Flávio Dino a José Sarney, ao Vitorino, e sugerindo que o governador siga os passos dos coronéis da política maranhense. Zé Reinaldo, essa tua lógica aí de disputar o governo e depois ser senador não valeu nem para Vossa Excelência. Vossa Excelência ficou até o último dia de governo porque sabia que se saísse, corria risco de não conseguir fazer o sucessor. Será que o Flávio Dino não pode tomar essa decisão até o ano que vem? E até o Renan Calheiros, né? Ele colocou. Fora isso, meu amigo Ricardo Marques, eu de verdade, tá falando, eu li aí, eu não vi a entrevista na íntegra não, mas disse que alguma coisa de quem não aceitar o candidato do grupo tá fora, tá rachando o grupo. Tudo que o Zé Reinaldo faz é rachar grupo todo dia numa entrevista diferente. Deveria estar trabalhando aos 81 anos lá no Porto do Itaqui, um cara que já foi governador do Maranhão, mas ponto. Já que ele quer ajudar a construir qualquer coisa, pelo amor de Deus, Zé Reinaldo, vamos trabalhar. Vossa Excelência disse, por exemplo, que quem não aceitar a candidatura está fora do grupo. Foi o caminho do senhor, Zé Reinaldo, foi o caminho de Vossa Excelência. Em 2018, Vossa Excelência era pré-candidato ao Senado, não conseguiu se viabilizar, os escolhidos foram a Elisiane e o Everton Rocha. O que Vossa Excelência fez? Chutou o balde, se afastou de Flávio Dino e se aproximou do Roberto Rocha. Saiu da eleição em 5º lugar, perdeu até para Samuel de Itapecuru, cara. Eu espero que o diretor de Relações Institucionais do Porto do Itaqui, o ex-governador Zé Reinaldo Tavares, tenha aprendido a lição, Ricardo. E o momento é de unir e não de apartar. As falas do Zé Reinaldo mais tendem a apartar do que unir, né, Paulo? A gente precisa entender que quando se trata de um grupo, você precisa somar, né? E essas nomeações, para o Zé Reinaldo, por exemplo, eu imagino que ela tenha tido um objetivo, de somar no grupo. Se ele não entendeu isso, alguém precisa lá e precisa fazer ele ver qual deve ser o comportamento. Primeiro, de agregar, já que é de relações institucionais aqui, e fazer a política que o comandante maior do grupo quer que seja feita.
ele é avesso a cumprir essa lei, é a própria legislação. Pelo menos ele se coloca dessa forma. Mas dentro desse conceito de grupo, Ricardo, você tem toda a razão quando você disse que precisamos, nesse momento, reunir, agregar e não apartar. Então, essa é o meu entendimento também em relação a isso. E é diretor institucional do Porto, né? Não está falando em nome oficialmente de ninguém. Então é mais grave ainda, porque você tumultua ainda mais, né? É porque quando você é membro do governo, você enxerga. Fala em nome do governo. Fala em nome do governo, né? Pelo menos a gente enxerga com essa posição, né? De que é o governo. Agora, comparando, que tá, né? Fazendo comparações desse ponto, é complicado, como o Leandro disse. Quem é que gosta de ser comparado, né? É complicado isso. Se me compararem com o Pelé, com o Roberto Carlos, não tem problema. Eu te confesso que eu acho a história de cada um, legado, caminhada, esforço, é individual. Cada um sabe da sua luta, da sua batalha, sabe onde quer chegar. Não, eu falo brincando, eu também não gosto de comparar. Claro. As pessoas me comparam com o Brad Pitt, mas fisicamente. Eu não gosto disso, não. Eu não sou. Eu não gosto dessa comparação porque eu não sou apenas um rostinho bonito. Não, e é arriscado quando você faz isso, né? Você coloca numa situação delicadíssima. Paulo Negrão. Oi, Leandro. O fato é que as peças estão se colocando no tabuleiro. Anteontem vazou a foto do senador Everton Rocha com Lula. Há 2 semanas ou 3 semanas atrás eu vi ali o Brandão com João Dória e fica muito claro o lado de cada um. Brandão do PSDB, do lado do João Dória, do lado da direita, do lado de alguém que sequer pisou no Maranhão. Eu não vejo qualquer contributo. E o Glaucio Ericeira hoje no blog dele foi muito pontual e explícito a respeito dessa divisão. Você tem o Dória de um lado, um Brandão, PSDB, que são partidos que sempre fizeram política ali para a região sudeste, sul do país, que não tem qualquer relevância aqui no Maranhão, por exemplo. Você tem do outro lado o Lula, o PT, o senador Everton Rocha, que são partidos parceiros e começam o caminho rumo à construção de uma candidatura ao governo do Maranhão. Fora isso, se somam do lado do Everton republicanos, DEM, o próprio PDT, me ajuda, Ricardo, que eu estou ficando velho, PSL, cidadania, começa a se construir de um lado um palanque que me parece que tem muito a contribuir para o desenvolvimento do Estado, desenvolvimento do Maranhão, mas do outro só vejo o Brandão, o PSDB com os 4 ou 5 prefeitos que tem, quem mais, Ricardo? E o João Dória lá em São Paulo. É difícil para o governador, é difícil para o vice-governador Carlos Brandão. Então ele precisa ele precisa de figuras como o Zé Reinaldo, que passaram, com todo o respeito que eu tenho ao ex-governador, e o ex-governador eu conheço pessoalmente, e passaram porque não está conseguindo, não está dando liga política aí com o Maranhão. Tá? Eu estou com você, Leandro. Eu também conheço, respeito. Aliás, eu gosto muito do Zé Reinaldo Tavares, mas ele tem errado pra caramba, bicho, nessas falas dele. Deixa eu registrar aqui que quem tá lá na Difusora Sul é o Jefferson Oliveira, cara. E eu com história de Paulinha. Hoje é folga da Paulinha, Negrão? Quanto o efeito dele? Na verdade, o grupo está com redução de jornada de trabalho e nesse período, nessa escala, a Paulinha está com jornada e o Jefferson é quem está escalonado nesse horário. Ela tão bem quanto ela, né? Né? Porque aí então ela sai mais cedo e assume o Jefferson. Bacana. Exatamente. Tem pauta Jefferson Oliveira está assumindo. Tem pauta local aí, Negrão? Tem sim, Ricardo. Tá havendo uma série de críticas, sobretudo nas redes sociais. Paulo, tá com problema no teu áudio, hein, Paulo? Paulo, tá num atraso, tá dando um atraso aí, um delayzinho na minha. O vizinho deve ter trocado a senha do Wi-Fi. Não, mas não. Tá normal aqui pra mim. Melhorou, agora tá bom agora. Vai, manda brasa.
Pra ti tem que estar normal, Paulo. Não caiu, enfim. Talvez seja um. Tá falando por aí. Tá com tanto delay que tá engraçado. Tá com delay. Então vamos desistir dessa pauta. Amanhã a gente traz. Não, vai, continua, melhorou, a gente vai melhorou. te dizendo. Vai. Melhorou um pouquinho, vai traduzindo aí, vocês vão traduzindo aí, pô. Tem 3 no estúdio. Eu dizia o seguinte, tá repercutindo de forma negativa aqui para a Imperatriz o comportamento dos vereadores, pelo menos Paulo Negrão, tá muito ruim, velho. Tá muito, tá parecendo que tu tá bêbado, e eu sei que tu não está bêbado. Reiniciou o mudo, hein, Paulo? Reiniciou o mudo. Reinicia. Não, pelo amor de Deus, pede Paulo, a senha nova, pede a senha nova do vídeo. Eu acho que o cara pegou a senha, olha, ainda são 18h43, tu tá igual o Jun, que quer encerrar o programa 6h40, não, menino, fica... Vai-te embora. Que isso, Wilson? Que isso, Wilson? Valeu, Wilson. Valeu, Paulo Negrão. Mas vê aí se melhora, velho. Rapaz, reinicia isso aí. Reinicia o molde, dá tempo, reinicia rapidinho. Tá cedo. Só sério. sai 5:07. Olha, tá até desligando a luz. Pega, não, Paulo. Vambora, liga essa luz. Não. Voltou. Liga essa luz, ó, deu certo agora. Agora ficou bom. Liga a luz. Eu dizia o seguinte, que os vereadores aqui se juntaram para fazer uma espécie de solicitação, de indicação, naquela PL que o senador já havia tratado lá no Senado, com relação à carreira do profissional de enfermagem, né? O técnico de enfermagem, o enfermeiro e também o auxiliar, em razão do piso salarial, que deve chegar na casa dos 7 mil para enfermeiros, 5 para técnico e um pouco mais de 3 ali para os auxiliares. E alguns vereadores aqui entraram na pauta essa semana, fizeram uma indicação, subscreveram-se todos praticamente, para encaminhar, para se fazer citar, se fazer juntar nessa plenária lá da PL 6564, né? 2564 lá no Senado. E isso repercutiu de uma forma muito negativa, porque algumas pessoas entendem que os vereadores precisam se preocupar com o trabalho em Imperatriz, precisam focar na questão imperatriz. Nós temos lá no Senado os senadores, lá na Câmara Federal os deputados que estão trabalhando, fazendo o trabalho deles. Então, isso repercutiu de maneira negativa quando os vereadores, através da assessoria da Câmara, divulgaram que estavam se subscrevendo, estavam se juntando, se solidarizando com essa questão. Não que não mereça que os enfermeiros, os técnicos e auxiliares precisam sim ter um salário melhor, mas para isso o Congresso está trabalhando justamente já nessa causa. Então, o entendimento das pessoas que estão nas redes sociais criticando os legisladores aqui é que eles foquem ou centrem a sua juventude, as suas forças de trabalho naquilo que é a demanda local. Se não conseguem pautar nada local, fiscalizar o executivo, como vai fazer se juntar num projeto nacional que cabe ao Congresso, especialmente ao Senado nesse momento? Então ficou um recado dado nas redes sociais para essa legislatura que temos aqui. Tem gente aqui vendando os olhos para aquilo que é o dever deles de forma doméstica e procurando aí, por exemplo, viajar no plano nacional, onde já se tem um trâmite há anos rodando e agora está chegando ao final da situação. Então, esse é o recado que eu queria deixar como pauta hoje aqui na cidade de Imperatriz. Agora, Paulo, rapidinho antes de você sair, só para destacar uma situação, tem decreto novo por aí, a gestão municipal está dando uma afrouxada, né? Em algumas restrições, por exemplo, o retorno presencial dos alunos, a aula já começa, né? Por aí, tanto nas escolas também nas universidades, mas e os números efetivamente, hein, Paulo? Olha, Kate, sobre esse assunto, eu inclusive até convidei ontem a secretária municipal que pudesse me conceder uma entrevista exclusiva ao Bandeira 2. Houve um assédio no princípio, depois, mais tarde, houve um recuo, alegou ter tido problemas de ordem pessoal e não se disponibilizou a explicar. Mas o decreto já começa a flexibilizar. Nós já havíamos falado que o toque de recolher, que antes era às 23 horas, passou para meia-noite. Falávamos que foi liberada a apresentação de artista em carreira solo em dupla, depois com força de um decreto nacional, isso acabou sendo cassado, mas já há um aumento, por exemplo, na frequência das pessoas
nos lugares que antes estavam em 40%, agora voltou a 60%. E também flexibilizando já com a participação e o retorno das crianças de forma presencial nas escolas, educação a partir da educação infantil, isso prevendo as medidas de isolamento, distanciamento, álcool em gel e tudo aquilo que a gente sabe. Mas isso se dá em razão do número que começou a baixar, eu digo, o número, a taxa de internação de leitos de UTI, como também clínicos. Então, esses números foram baixando, nós já chegamos aqui em período de termos 100% nas taxas de leitos, de ocupação a leito. Hoje, essas taxas, no município, por exemplo, leito de UTI, ela caiu, está aí a menos de 50%, e os clínicos estão em torno de 30%. Então, isso tem fundamentado, eu entendo que o município tem se fundamentar acima dessa taxa, dessa redução, para poder fazer essa flexibilização e liberação. Porém, acho que ainda pecam com relação a uma redução também no número de testes para se buscar a cidade. Porque se não testa, você não fica sabendo, dificilmente. Então, é importante que se ofereça testes cada vez mais para que a gente tenha uma segurança ainda maior. Sim. Mas a flexibilização tá ruim, ficou ruim de novo o teu áudio, Paulo. Eu não entendi o que ele falou. Valeu, negão. Ei, Kate, mas tem movimentação aqui na política estadual. Tem informação positiva, informação boa, né, que dá conta aí de uma lei, inclusive do deputado Neto Evangelista, garantindo o diagnóstico precoce. Isso para pessoas com transtorno do espectro autista, o chamado TEA, né? Tá garantido já por meio de lei e de autoria do próprio deputado, e que assegura exatamente essa atenção integral do sistema de saúde ao diagnóstico precoce, né? E ao atendimento terapêutico multiprofissional de pessoas com transtorno de espectro autista. O que acontece? A gente sabe que para o fechamento, né, de um diagnóstico como esse, muitos são os profissionais envolvidos e demora tempo. E aí isso demanda não só tempo, mas também condições financeiras para que isso possa ser feito, né? E essa lei, ela vem sustentar, né, dar uma maior sustentação, atenção para a questão desse diagnóstico precoce. Tudo que é precoce, que você identifica, você consegue, né, agir no tratamento e vai custar bem menos, né? E mudando aqui a pauta, esse ano tem eleição na Ordem dos Advogados do Brasil, né? E eu tô vendo aqui no blog do nosso colega Glaucio Ericeira que o presidente da seccional maranhense da OAB, o Tiago Dias, declarou oficialmente apoio à pré-candidatura do advogado Caio Saraiva à presidência da entidade. Portanto, aí o Tiago Dias já dando aí o pontapé inicial da corrida sucessória na OAB, né? O atual tesoureiro da OAB, o Saraiva, também já esteve no comando da Escola Superior da Advocacia, onde também realizou um bom trabalho, segundo aqui eu estou lendo no Glaucio Ericeira. A OAB ainda é, né, uma entidade de muita credibilidade, respeito, importante no Estado Democrático de Direito. Eu faço as minhas críticas no tocante à escolha do presidente nacional da OAB, que, a meu ver, deveria ser em eleição direta e não a eleição de colegiado. Se a OAB é defensora da democracia, deveria dar o exemplo em casa. Exatamente. Botar os advogados para escolherem todos. Vamos fazer eleição aqui, vamos escolher os presidentes das subseccionais, das seccionais e o do Conselho Federal, né? Que é a OAB nacional, deveria ser assim. E eu ainda reitero tua fala, viu, Ricardo? Há quanto tempo nós não temos uma mulher à frente? Quanto tempo? Tem muito tempo. Eu não me recordo agora o nome da última presidente da OAB aqui no Maranhão, me falhou, mas já eu vou lembrar, mas há quanto tempo nós não temos uma mulher à frente? Então, é oportuno nesse momento que apareçam nomes, né, de mulheres,
porque, gente, pelo amor de Deus, tem lá a comissão, tem uma ou outra que faz parte ali, né, do primeiro escalão, mas também é só, né? Também é só. E fica então aí, dada a largada na OAB. Agora, pessoal, chegou um áudio aqui para mim, de um ouvinte do Ponto e Vírgula, lá de São João do Soter, que chama a atenção das autoridades para o excesso de eleitores alienígenas em São João do Soter, segundo diz aqui. Vamos ouvir aqui o que diz. Ricardo Marque, aqui quem está falando é uma pessoa do município de São João do Soter. Olha, eu sei que você não está mais lá na Sinal Verde, eu sei que você está em São Luís, mas para mim lhe bloquear, preciso falar para você um dia você pensar que aqui no nosso município vota muita gente assim de Caxias aqui no São João do Soter, vota mais de 1.000 pessoas e não tem condição que, olha, a prefeita eles vendem os votos e não tá nem lá, vota. Eu quero que você bota esse áudio para as autoridades ou mesmo para o governador, para ele formar uma lei de quem morar no município, votar naquele município que mora. É isso que eu quero, que forme uma lei de a pessoa votar naquele município que mora, não no outro. Porque, olha, lá para São João do Soter foi mais de 1.000 pessoas votar lá, que aí dão uma mixaria e aí ganham e aí a gente fica sofrendo. Depois, eu quero que você pense no que eu estou lhe dizendo e fala para as autoridades isso, para ver se dá um jeito de quem votar no seu município, quem morar no município, votar em seu município mesmo. Aí depois é que eu vou lhe bloquear, mas eu quero que você pense nisso, eu quero que você me ajude nesse problema aí, viu? Porque eu já tô cansada de votar numa pessoa e essa pessoa não ganha porque não tem dinheiro, e aí, os povos de fora vai, vende seu voto, quando acabar, vota na outra pessoa e a gente, fica sofrendo. Eu quero que você solta meu áudio e analise o que eu tô dizendo. E você pensa e pensa assim, diz assim, aquela mulher, ela quer que quem mora na sua cidade, no seu município, vote lá no seu município. Você está coberta de razão, minha amiga, tá? E não precisa me bloquear, não, né? Falar, não os bloqueia amigos ele, não. Aí de Caxias. Não bloqueia ele, não. Eu tô aqui Ele em São Luís, mas o meu coração tá aí em Caxias. Deixa eu dizer, a lei já existe, né? Você não pode morar ou ter a residência, o domicílio eleitoral em outro município, né? Não pode. O que acontece é que as pessoas burlam a lei. E aí as pessoas aí de São João do Soter e de qualquer outro município têm que ficar atenta e ajudar os órgãos fiscalizadores a coibir esse tipo de atitude, que não é legal, né? Quem tem que votar em São Luís são as pessoas que moram em São Luís. Quem tem que votar em São João do Soter são as pessoas que moram em São João do Soter, porque atrapalha, ela tem razão. Se você tem um colégio eleitoral de São João do Soter, salvo engano meu, são 15.000 eleitores. Se você tem 1.000 eleitores, esses 1.000 influenciam uma eleição certamente, né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E nem condiz, né, com a população local. Pois atrapalha, mas a lei já existe, né? Só cumpre as pessoas tomando ciência desse fato, acionar o Ministério Público, né? O Ministério Público é muito atuante e precisa que as pessoas sejam parceiras do Ministério Público. Leandro, para encerrar. Microfone. 18h57 para encerrar. Amanhã a gente volta, se Deus e a direção do sistema permitirem, cara. Valeu, Leandro. Boa noite. Olha, aqui tá o bumerangue, viu? O bumerangue ficou legal, para com isso. Até te ensinei coisa nova. Pelo amor de Deus, tá reclamando.
Kate Almeida, para encerrar. Vamos lá, para encerrar rapidinho, só dar uma informação ainda sobre vacina. Ainda há pouco a gente falava sobre a reprogramação da vacina Coronavac para o dia 13. Outras 10 capitais também estão numa estratégia aí, adiando a aplicação da segunda dose, porque está faltando, né? Mas a Rússia anunciou hoje o registro de uma nova versão da vacina Sputnik, que é a Sputnik 5, né? Essa vacina que tanto se fala, vai ser de uma dose só, ao invés de 2, como está acontecendo agora. Esse anúncio foi feito pelo Fundo Russo de Investimento Direto, tá? Que é administrado pelo governo russo e financiou a criação do imunizante. Para ficar bem registrado, esses testes mostraram que deve ter aí uma eficácia de 79,4% essa nova versão da vacina, tá? Isso de acordo exatamente com as informações desse fundo. Isso é superior ao de muitas vacinas de 2 doses. A gente está falando de uma só aplicação, tá? Nada desse negócio de 2 aplicações. Então, portanto, notícia importante, Rússia aprovando essa nova versão de dose única. Vou ficando por aqui, desejando para você uma excelente noite e, claro, mais uma vez, reiterando aqui a nossa amizade nas redes sociais, ponto e vírgula na rede. Como é que eu faço para compartilhar esse bumerangue aí? Tem que Vou mandar para ti. Mas antes de você sair, uma ouvinte nossa, um ouvinte nosso aqui de Caxias também. Tô em casa. O Leandro Miranda tá batendo papo no telefone. Leandro, tá vazando aqui, Leandro. Acabamos de ouvir aqui a tua conversa. Uma ouvinte lá de Caxias, do bairro Bela Vista, tá querendo saber sobre o Vale Gás que o governo do Maranhão tá distribuindo. E ela tá pedindo uma orientação, mas o Vale Gás é para quem tá inscrito no Bolsa Família, não é isso? Vai direto, não é isso? Não, mas essa semana o deputado federal que está secretário lá da CECID, o Márcio Gerra, esteve com a gente no Hora D, talvez ela tenha visto essa entrevista e através desse bate-papo que eu tive com ele, ela deve estar então querendo saber. Bom, de fato ele falou de uma série de programas aí que foram implantados pelo governo do estado, mas é amplo. Eu queria te pedir assim, ele vai me passar aqui a informação, vai me passar o contato e eu falo com você no privado, tá bom? Combinado assim? Pronto. Então, só para reforçar, ponto e vírgula na rede, pode acessar, bate papo com a gente, confere o dia a dia do programa e, claro, né? Se torne um amigo aí das redes sociais do ponto e vírgula. Eu já compartilhei aqui o tal do bumerangue. Chegamos ao final de mais um ponto e vírgula. Muito obrigado a você que esteve conosco. Fique com Deus. Vem aí Jojo Falabella, a maior audiência do rádio da capital São Luís. Hoje é algodão. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Você ouviu Ponto e Vírgula Ano 6. Um verdadeiro resumo sobre as principais notícias do cenário político, jurídico e social do estado, do Brasil e do mundo. Aguarde nossa próxima edição aqui no Sistema Difusora de Comunicação.